Ei, Andréia, boa noite, minha querida, tudo bem? Eu tô aqui falando e agora que eu vi que você aceitou o convite. Boa Mais, noite, Verônica. Boa mais uma noite. vez, gratidão. Pode falar. Gratidão por aceitar o convite, por estar conosco aqui nessa sexta-feira, praticamente às 8 da noite, que não é fácil, não é mole para ninguém no final de uma semana, não é verdade? Com certeza. Mas quando a gente ama o que faz, é fácil estar aqui, né? Nesse momento aí de contribuição. E super tranquilo, né? É, assim, muito prazeroso até. Andréa, fala um pouquinho do seu currículo, porque é um currículo vasto, assim, é admirável o seu trabalho. Se apresente, por gentileza. Enquanto isso, eu estou aqui enviando aviõezinhos, convidando o pessoal a dizer que nós estamos online. Essa história de se apresentar é difícil, acho, para qualquer um falar de você, mas eu acho importante para as pessoas perceberem o caminho que a gente vem fazendo nesse tempo aí de crescimento, porque eu acredito que todo profissional que ama o que faz, ele não para de buscar crescimento, né? Então eu tenho 26 anos aí de experiência com saúde, com sexualidade. Eu terminei a minha formação aqui na Universidade Federal de Berlândia, onde eu fui entendendo, eu já tinha contato com a questão do adoecimento em queimados, onde eu me apaixonei aí pela saúde. E essa primeira formação que eu fui buscar, a minha primeira pós-graduação, foi exatamente nessa junção do adoecer com o emocional. Então, eu fiz a formação em psicossomática. Na sequência, quando eu fui percebendo isso, eu percebi que também essa questão da sexualidade era uma coisa muito importante dentro do ser humano, era um pilar, onde eu fui buscar as minhas formações em São Paulo, na SBRASH, na Faculdade de Medicina do ABC, de educação sexual e terapia sexual. Então, é como se eu fosse costurando em uma grande coxa de retalhos, né? E eu fui percebendo aí um gap, agora eu preciso trabalhar com casais, e aí eu fui fazer psicodrama. Aí, aos poucos, eu fui encontrando os gaps aí, a parte do inconsciente, eu fui fazer programação neurolinguística, coach, constelação, panorama social, enneagrama, e aí vai cada dia mais, assim, eu não me canso de estudar. Eu digo que eu tenho uma caixa de ferramentas, onde eu coloco tudo que eu vou buscando, terapias comportamentais, terapias, mesmo até a questão da hipnose, que também está envolvida aí na programação neurolinguística. Então, eu coloco tudo na minha caixa de ferramentas e eu uso aquilo que o paciente precisa. Um resumo, mais ou menos, é isso. Ou seja, fantástico, né? E é fato. Nós precisamos de uma caixinha de ferramentas, porque não existe uma técnica soberana, né, André? O que funciona para um não é o mesmo para o outro. E nós olhamos o indivíduo como um todo, não é verdade? Eu estava até conversando isso hoje com a minha orientadora, que essa questão da importância da gente valorizar essa individualidade. Não tem uma técnica que resolve todos os problemas. Não tem uma linha terapêutica que resolve. Então, muitas vezes, alguns profissionais fazem uma formação, uma especialização, e às vezes querem colocar todos os pacientes dentro daquela caixa. E não é possível isso. A gente nunca vai conseguir resolver vários indivíduos com a mesma técnica. Então, é muito importante a gente ter essa visão sistêmica e essa visão, ao mesmo tempo, individual. Esse paciente faz parte de um sistema, mas ele é um indivíduo, que é influenciado pelo Perfeito, sistema e vice-versa, né? perfeito. Muito bom. Ó, a Renata está aí dizendo, 1, 2, 3, 4, André, tem uma voceniana presente Eu acho que tem mais conosco. de um, já vi mais gente aí falando. Saudades também, Renata. Renata é uma querida. Paciente, amiga, a gente já bate muitos papos falando da realidade, né, da vida das mulheres, uma querida. Estamos aí com live previstas, eu espero que em breve, né, Renata, a gente vai se falando. Andréia, com relação a gente prestigiando a questão do Outubro Rosa, né, como câncer de mama, o autoconhecimento corporal, o quanto precisa trabalhar isso o ano todos os dias, o ano todo, né? Mas tem outubro aí para poder é,
entrar em evidência com relação aos cuidados da mulher. E a gente fala do câncer de mama, mas tem N cânceres aí que, principalmente o colo do útero, que entram em segundo lugar com relação às mulheres. O que você tem para falar conosco com relação ao acometimento dessa mulher? Porque a gente precisa falar, a ideia é falar do tratamento pós a doença, né? Entre a questão da análise. O que você recebe de pacientes em consultório? Com certeza. Existe o que eu estava falando com você mais cedo, existe aquele paciente que chega aqui quando está passando pelo processo, então ele passa por diversas fases, e quando ele termina o tratamento, ou mesmo durante o tratamento, existe uma preocupação muito grande com essa questão da sexualidade, porque assim que começam os tratamentos, começam também os efeitos colaterais que são causados, independente do tipo de tratamento, existem aqueles efeitos colaterais, né? Seja da terapia hormonal, seja da questão da quimioterapia, da radioterapia, seja da questão da retirada do nódulo, ou de parte da mama, ou da mama total, e com ou não a questão da prótese, né? Que é recolocada ali logo em seguida. Mamária, isso. Isso. Então, assim, essa reconstrução também influencia. Então, assim, são várias vertentes aí para a gente analisar. Por isso que eu já começo aqui que isso tudo gera aí várias formas de enxergar aquele indivíduo. Então, de acordo com aquilo que aquele paciente está passando, o que é comum a gente encontrar aqui? Quais são as maiores queixas? Eu vou falar primeiramente das queixas gerais. Quais seriam as queixas gerais aí? Primeiro impacto aí que gera geralmente é aquela presença daquela questão da angústia ali, que o paciente começa a sentir uma angústia enorme, às vezes um medo de não ser desejada, às vezes um medo de ser abandonada, um medo de não conseguir mais ter aquela vida normal que se tinha antes do acometimento da doença. Então, tem também essa questão da imagem corporal, como que eu estou me vendo, como que as pessoas vão me ver, como que o meu par vai me ver a partir de agora. Então, isso também afeta a questão da autoestima, questão da autoimagem. Existe também uma questão aí de um sentimento de perda, por exemplo, da atratividade sexual. Será que eu estou agora conseguindo atrair o meu par? Será que ele sente desejo por mim? E também, muitas vezes, existe também uma perda da qualidade do relacionamento com o parceiro. Eu chamo isso de fatores gerais porque existem aqueles específicos, aquelas disfunções específicas sexuais, tipo diminuição na frequência, diminuição no desejo e na excitação sexual, diminuição na lubrificação, redução do orgasmo, de ter ou não orgasmo, e até a anorgasmia completa, de não ter orgasmo de forma alguma. E o que mais a gente encontra, né, Verônica pode falar isso aí comigo, é a dispareunia, que é a questão da dor, pela questão hormonal existe um ressecamento, essa coisa toda que pode gerar pequenas fissuras e até mesmo o fechamento aí do canal vaginal, que a Verônica pode falar melhor do que eu nessa questão. Sim, a baixa lubrificação, a mucosa fica uma mucosa muito fria, né, friável, sensível, né, e pode realmente fechar o canal vaginal, que é conhecido na ciência como estenose vaginal mesmo, por causa da braquiterapia, que é um dos tratamentos que pode acontecer também num câncer de útero, porque tem pacientes que vêm para mim porque veio acometido de um câncer de mama que gerou essas metástases. E por causa não só de uma braquiterapia, mas também a própria químio, de mulheres que não precisou nem fazer cirurgia, teve a mama, só a químio, foi o tratamento, foi o que resolveu o tratamento, mas gera um grande ressecamento, levando também a uma hipotrofia vaginal, onde essa mulher fica com medo de ter relação sexual, levando então ao estreitamento também, e pode mesmo realmente fechar esse canal. Então, assim, eu acredito que cada indivíduo a gente vai partir do princípio que o que está acontecendo com essa pessoa, com esse ser humano que está ali na sua frente. Então, assim, em primeiro momento, a gente vai entender todo esse contexto, quais são as principais queixas, e a partir daí a gente começa todo um trabalho onde a gente vai conseguir fazer com que a pessoa
comece a redescobrir aí essa questão da vida sexual, voltar aos poucos aí a ter essa questão da sexualidade, né? O que você percebe aí, Verônica? Os pacientes que chegam até você, como é que eles estão aí nesse momento? Andréia, primeira coisa, até uma pergunta, tá? Você tem recebido muitos pacientes encaminhados pelos médicos? A importância desse paciente ser assistido pelo profissional da psicologia, da psicanálise, da psicoterapia, né? Entre todas as áreas dentro da psicologia. É uma pergunta curiosa, porque eu recebo muitos pacientes que, infelizmente, não vêm encaminhados pelos médicos. Vem porque ouviu falar, vem porque a psicóloga encaminhou. Exatamente, assim, apesar de eu ter bastante contato com a área médica, assim, eu tenho muitos encaminhamentos da área da sexualidade, dessa questão da área médica, mas da área do câncer de mama, do câncer de útero, eu acredito que ainda não se fala tanto, não se aborda tanto esse aspecto. É como se o aspecto da sexualidade, que para o ser humano, para o indivíduo, para a mulher principalmente, é muito importante nesse momento, e esse assunto meio que fica velado. Esse assunto não é abordado. Eu acredito que não é nem que não seja encaminhado, mas é porque ele não é abordado. Por quê? Eu vejo assim, um psicólogo sai da faculdade sem fazer formação de sexualidade. Se tiver uma matéria, uma disciplina optativa, então, assim, não se vê esse pilar da sexualidade em profundidade. Eu fiz 3 anos de formação fora, em São Paulo, fora de Uberlândia, para poder ter essa minha experiência, essa minha formação em sexualidade. E eu acredito que o médico também não tem essa formação tão especializada. Até nós estamos falando hoje, por exemplo, muitas vezes os médicos encaminham, mesmo os médicos especialistas em sexualidade, encaminham com um psicólogo, para trabalhar a parte emocional da sexualidade. Só que o psicólogo não está preparado. Verdade. É como se eu encaminhasse um paciente para fazer cirurgia plástica com um clínico geral. Você entendeu? Sim. A gente tem que fazer uma especialidade, é igual fisioterapeuta, eu não vou encaminhar um paciente de sexualidade para um fisioterapeuta geral, eu preciso encaminhar ele para um fisioterapeuta pélvico, uma físio que tem essa especialidade. E os médicos ainda também não têm essa consciência, que não é todo psicólogo que está preparado para lidar com a questão da sexualidade, que tem que ser um profissional especializado, assim como um cirurgião plástico tem que fazer residência em cirurgia plástica. O psicólogo precisa fazer uma formação, uma graduação, uma pós-graduação para poder ser sexólogo, para poder abordar esse tema com o paciente. E muitos, às vezes, se aventuram com aquele paciente ali nesse tratamento, sendo que não tem o menor noção dessa Triste verdade, né? Mas a gente precisa reforçar a importância dessa equipe multidisciplinar assistindo esse indivíduo, né? Acolhendo, inclusive, esse indivíduo. Porque a gente que trabalha, às vezes, mais próximo, tem excelentes médicos também que sempre encaminham pacientes, mas nós precisamos de mais, porque tem uma grande gama de mulheres que não tem essa informação, sabe? Independente se vem do atendimento privado ou se é do atendimento público. Então, assim, poderia ser evoluir um tratamento ser mais a médio prazo, é o que eu tenho observado. E o quanto vem com a questão da distorção da imagem, com a baixa autoestima, com a depressão, por um todo, né, Andréia? Por causa da doença, do medicamento, às vezes não tem rede de apoio, às vezes foi abandonada pelo parceiro ou pela parceira, né? São várias questões. O que você tem para poder compartilhar com relação a esses casos? 2 coisas que eu acho importante colocar, que quando essa questão tem a ver com os valores, que muitas vezes os próprios médicos acreditam que salvar a vida daquele paciente é mais importante que qualquer outra coisa. Só que o pós-doença, a pessoa tem que voltar para a vida. E ali, neste momento, às vezes, ele não tem o apoio necessário para que ele volte a resgatar ali o relacionamento, resgatar a vida sexual. Esse assunto não vem em pauta. Então, isso é uma coisa importante para a pessoa se fazer essa pergunta. O quanto isso é para mim importante, o quanto que
o meu relacionamento é importante, o quanto a sexualidade para mim é importante. Porque muitas vezes também a doença, ela é uma ótima desculpa para não se fazer sexo quando o sexo é ruim, quando o sexo não é prazeroso. Porque a gente tem saudade daquilo que é bom. Importante ressalva. Porque assim, se não é bom, se o sexo não era bom, a gente não vai ter saudade. Mas Pode ter o caso, às vezes, do indivíduo se fazer de vítima, né? então, Aproveitar esse a questão da momento, doença. como tem gente que aproveita a criança para poder não fazer sexo, porque na verdade uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Nosso corpo, Exato. papel de mãe é um, papel de Excelente esposa é colocação. outro, e o papel de. Então, cada papel é diferente. Se você valoriza, uma coisa que eu sempre coloco até nas minhas lives, no projeto La Plenitude Sexual, é essa questão mesmo da gente cuidar de cada pilar, dos nossos papéis, porque a gente tem aquele papel pessoal, tem o papel social, tem aquilo que é importante para nós. Estava explicando isso para uma paciente hoje. Quais são os pilares mais importantes? Quais são os pilares mais importantes para você? Se você é ateu, não tem que ter o pilar religioso, porque para ele não faz diferença. Então, ele não tem que entrar no meu molde de pilares, de roda da vida, você entendeu? Eu sempre elejo com o meu coach, com o meu paciente, quais são os pilares da vida dele. O que é importante para ele? Antes e depois da doença. Eu tive pacientes, por exemplo, que o que é fundamental, por exemplo, quando você passa pelo processo do adoecer, primeira coisa é você olhar para você. Como é que está sendo isso para mim? O diálogo sempre é fundamental. Colocar esse sentimento para fora com o seu par. Porque quando há uma comunicação do parceiro desde o início, esse parceiro se torna um cúmplice. Eu costumo dizer que companheiros, parceiros, par, independente de sexo, que são companheiros durante o adoecimento, esse casamento geralmente não vai acabar nunca mais. Não. Por quê? Porque quando se existe esse apoio, essa cumplicidade, esse cuidado, quando o par vira o cuidador principal ali da pessoa, nem que seja para organizar, gente, não é que a pessoa tem que parar de trabalhar, mas às vezes para organizar alguém para cuidar, aquela pessoa que realmente se preocupa ali com o outro. Quando ele se torna ali o cuidador do par, de quem adoeceu durante o processo de doença, cresce para quem está adoecido ali a admiração, cresce o respeito, cresce a cumplicidade. Então, quando esse momento passar, esse momento que às vezes é difícil ter vida sexual, mas quando passar, ele vai ser o primeiro a querer, porque aquele parceiro cresceu para ele. Você entendeu? É como se... Porque a admiração é uma das coisas que mais faz a mulher desejar um homem. Estou falando uma coisa errada? Eu acho que a admiração é uma das coisas que mais faz. Então, quando a mulher admira o homem, quando a mulher se sente segura do lado de um homem, isso naturalmente faz com que a mulher deseje esse parceiro ou essa parceira. Então, o primeiro fator que eu acredito que seja crucial é você alimentar esse relacionamento, esse parceiro aí, alimentar, cuidar, estar realmente junto, apoiando emocionalmente, apoiando no sentido de respeitar o momento do outro, a dor do outro. Existem várias formas de sexualidade que pode acontecer, inclusive durante a doença, mas sempre respeitando o limite do outro. Isso. Carinhos, carícias, tem várias coisas que dá para se fazer. Importante ressaltar, né, André, que relação, sexo, não é só penetração, não tange apenas de penetração, né? É uma coisa, é um conceito que precisa ser mudado com urgência, porque isso está pesando não só para as mulheres, está pesando também para os homens. Porque, assim, é tanta responsabilidade que eles colocam em cima do pênis, que esse pênis está parando de funcionar. Gente, o número de disfunção, de ereção que eu estou recebendo é enorme. Verdade. Eu tenho que dar prazer, eu tenho que segurar meia hora, eu tenho que dar multi-orgasmo, e se ela não gostar, e se ela contar para a amiga que eu falei. Então, assim, é muita coisa envolvida. Quando você tira o peso, né? Muito, não posso negar fogo. Então, assim, quando eu cuido desse par, essa parceira vai cuidar de mim também. Vai respeitar os meus limites.
quando eu brinco, quando eu faço massagem, eu brinco, eu cuido dessa pessoa. Essa pessoa vai passar por esse momento do câncer, mas tem dias que ela está bem. Tem os dias da quimioterapia que são mais difíceis, mas tem aqueles dias que são melhores. E se você dá carinho e cuida, você vai receber naquele momento que a pessoa estiver melhor. Então, tudo eu trabalho sempre quando eu posso com o parceiro, eu ajudo o parceiro a ser envolvido nesse adoecimento, nesse cuidado. Isso ajuda muito no retorno da sexualidade. Por isso a importância de estar com o profissional certo, né, André? Isso faz toda a diferença, Nós buscar essa acabamos, você ajuda, falou né? um pouquinho antes, a importância de estar com um profissional que é especialista na questão, né? Que não é só uma terapia para quem foi acometido, e sim para o casal. Para o casal, Para a família. objetivando desde o início a voltar a essa vida sexual. Eu tenho pacientes pós-câncer que menos de um ano depois engravidou, teve filho e está com a vida completamente normal, dependendo do tipo aí que não atrapalhou, no caso, né, a questão de poder gerar um filho. Então, assim, por quê? Porque o casal, ele passou tudo junto. E quando pôde continuar, que essa família se fortaleceu, esse casamento se fortaleceu, essa parceria. Parceria, gente, é um pelo outro. Esses relacionamentos de hoje, que cada um por si, como diz, nem é Deus por todos, porque não existe, muitas vezes não existe nem a crença, né? Mas onde é cada um por si, se você não faz o que eu quero, eu estou indo embora. Então, assim, não existe cumplicidade. Na saúde e na doença fica só na fala do padre, quando o casamento é católico. E é incrível quanto tem tido de solução de relações, né? Não toleram, hoje as relações estão intoleráveis, né? Os indivíduos não toleram uma pressão, uma situação e abandona, às vezes até se abandona, né, André? Com certeza, se abandona e abandona o sonho, né, de ter uma vida a dois, de envelhecer juntos, porque quando a gente consegue criar essa parceria, o envelhecer junto fica muito mais viável, fica muito mais fácil de acontecer. Então, tudo é um processo desde o início. Desde o início, você tem um acompanhamento com um profissional que vai conseguir te preparar, te acompanhar nesse processo, você vai sentir muito menos essa volta aí, essa sexualidade. Uma coisa que eu quero colocar, que é muito importante, que muita coisa depende da nossa lente. Aquela hora você falou da questão da vitimização, é uma palavra forte, mas muitas vezes a gente não se vê, por exemplo, se eu acho que eu não vou ser desejada, se eu tenho essa lente, não, se eu ficar com o peito cortado ou com uma cicatriz, seja com o que for, eu não vou ser desejada, se eu acredito nisso, o que eu vou projetar para o meu par? Porque muitas vezes, nas pesquisas, isso é provado, que os parceiros não rejeitam a mulher pela cicatriz, mas ela se rejeita. O olhar da mulher é 1000 vezes mais crítico do que o olhar do homem. O olhar da mulher vê todas as celulites, vê todas as estrias, vê tudo. O homem não olha para isso. Não olha para isso. Não olha para isso. Eu trabalho com homens diariamente. E eu acompanho várias pesquisas. A mulher é que olha, ela acha e ela projeta no par. E quando ela acredita nisso, o que ela faz? Ela age de uma maneira que faz com que o par a rejeite. Porque ela já acha que vai ser rejeitada, então ela age afastando, evitando, aí sim ele vai ficar chateado, vai rejeitar, ela vai falar, tá vendo como é que eu estava certa? Ele me rejeitou, mas foi o comportamento dela que fez com que ele a rejeitasse. Não porque está com a cicatriz, mas pelo comportamento dela. Então, eu falo que a lente... Né, com certeza. Eu falo que a lente é fundamental. Então, se você tem uma lente que foca na solução, que foca naquilo que você tem de bom... Gente, se a gente perde alguma coisa, a gente tem... Por exemplo, tem gente que perde braço, perde perna, e ele aprende a, como diz, fazer o suco do limão que tem. É aquilo, a gente não tem como prever. Eu, por exemplo, eu perdi um ouvido, desde criança, eu aprendi
a ouvir com visual, a ler lábios, e eu fui desenvolvendo, e hoje, muitas pessoas nem percebem que eu sou 100% surdo, de um lado. É uma coisa, mas isso é pequeno perto de um peito. Não, gente, para mim fez toda a diferença a forma como meu pai abordou a situação, a forma como ele me ensinou a chegar nos lugares e falar sobre a situação, porque aí eu não era jogada para o fundo da sala, mesmo tendo 1,80 m e quase 80 de altura, porque se eu tivesse ido, talvez eu não teria desenvolvido. Então, eu primeiro aceitar quem eu era fez diferença, o meu pai aceitar quem eu era e me ajudar a enfrentar isso fez diferença. Então, quando a gente perde algo que a gente está acostumado, a gente pode focar naquilo que a gente perdeu, ficar, agora só tenho 4 dedos, minha mão ficou feia, entendeu? Ou você pode pensar, o que eu posso fazer com os 4 dedos? Como que eu vou aprender? Tem gente que aprende a fazer de tudo, a pintar com o pé. Então, quando a gente tem uma lente que foca na solução, a gente vai enxergar alternativas. Eu tenho um amigo que fala direto isso, onde está o problema, não está a solução. Exato. E as pessoas ficam ali com a cabeça no problema. Só no problema. E não buscam solução. Então, a gente precisa buscar essa solução. O que está acontecendo comigo é individual. O que eu posso fazer para mudar isso? Minha lente, eu estou olhando só na cicatriz, eu estou olhando só no peito que eu perdi. O que ficou? Qual a sensibilidade que ficou? Como que eu estou me sentindo? Se olhar, porque se você se olhar... Se reconhecer novamente, se tocar, né? E a importância de dialogar com o outro, seja parceiro, seja convivência em casa, mas hoje a gente está falando da relação sexual. Então, o parceiro não tem uma bola de cristal sobre o que está acontecendo. Se às vezes falam não estou para isso hoje, se faz de vítima, que é o que a gente acabou de dizer, eu não quero, estou com dor, às vezes nem tá, porque tem medo de chegar e falar também. Só que o outro não tem uma bola de cristal para poder entender o que está acontecendo com você. E te pergunta, está tudo bem? Se responde, está tudo bem, e não está tudo bem, ele vai acreditar que está tudo bem. Né? Então, precisa falar desse sentimento, precisa falar do que está sentindo. É onde eu sempre falo da importância desse diálogo, dessa cumplicidade, como você mesma disse, e viver a vida. Só que tem que falar. Hoje está um pouquinho mais tranquilo, em partes, falar sobre sexo, porque a gente está quebrando tabus aí, desbravando, né, André? A gente está peitando aí para poder falar de um tabu. Verônica, eu não sei se você está vivendo isso, mas se você olhar as publicações sem ser de sexo, quantos comentários tem? E quantos comentários tem nas nossas publicações de sexo, as pessoas não comentam. Não comentam, não falam da sua experiência, não fazem. Falam, tá indo na dor então, dela, né? Nós precisamos... que ela tem dor. Nós precisamos começar a ajudar, porque assim, isso também nos motiva quando alguém comenta, quando, por exemplo, eu recebo tudo no privado. Eu recebo os feedbacks no privado, tudo no privado. E às vezes nem no privado as pessoas têm coragem de falar sobre as dúvidas. Nossa, mas ela vai saber que o meu casamento não é bom. Nossa, ela vai saber que o meu sexo não é bom. Gente, se a gente não tiver coragem de olhar para nós e ver o que está acontecendo com a nossa sexualidade, seja pós-doença, seja sem a doença, se a gente não tiver coragem de olhar para isso, como que a gente vai resolver? Como que eu vou encarar isso para o outro? Como é que eu vou contar isso para o outro, para o parceiro? Não tem que ter medo, né? Não tem que ter vergonha. Como que eu vou contar isso para o profissional de saúde? Nos mínimos detalhes, para ele poder me ajudar? Porque, assim, é dos mínimos detalhes. Quando eu vou conversar com o paciente, eu vou descobrir como que ele se excita, se é pelo sistema visual, se é pelo sistema sinestésico, quando ele é tocado, se é pelo que ele ouve. Então, assim, se ele não me contar, ou se ele não entrar em contato com essa sexualidade dele, ele não vai ter essas respostas para me dar. Então, assim, a gente precisa entrar em contato com a nossa sexualidade, com como ela acontece para nós. Como que ela acontece na minha vida? O que já está desenvolvido? Isso é outro detalhe, gente. Às vezes a gente aprende um caminho e quer fazer sempre tudo igual. Só que depois do adoecer, às vezes a pessoa utilizava o peito muito. Às vezes depois do adoecimento, por toda essa relação que criou ali, retirada de mama, às vezes muda alguma sensibilidade. E a pessoa fala, não, mas eu só consigo ter prazer
se tivesse o peito, agora não tem mais o peito funcionando na mesma sensibilidade, e eu não consigo mais ter prazer. Quer dizer, nós temos um corpo. Nossa, A gente não, são a gente tem um corpo inteiro. N áreas erógenas. N, assim, se a gente aproveitar, a gente vai conseguir colocar essa energia sexual para fora de uma maneira, às vezes, melhor do que antes da Do que doença. antes. Porque Perfeito. você vai descobrir, é igual o homem que só centraliza tudo, foca tudo no pênis. Quando ele durante o tratamento, ele aprende que ele tem um corpo. E quando ele aprende que ele tem um corpo, ele vai ter uma vida sexual, ele vai ser muito melhor amante do que ele era Não. quando ele focava só no pênis. Então, assim, quando os casais me procuram, ou quando o homem me procura, que eu ensino, que eu mostro o caminho para ele, que ele chega em casa, que a mulher fala assim, nossa, como? Eu passei anos esperando isso. Então, às vezes, as pessoas... A falta do diálogo de novo. Mas às vezes a pessoa nem sabe que não, porque nunca viveu, porque nunca se conheceu, nunca se tocou. Então é muito importante essa questão do autoconhecimento, da pessoa se conhecer, da pessoa conversar sobre o que está acontecendo, sobre os seus sentimentos. E quando a gente encara os nossos sentimentos, quando a gente encara, a gente fala assim, bom, eu estou me sentindo isso, o que eu vou fazer? Hoje mesmo eu tive É muito interessante essa questão hormonal, né? Porque a gente, às vezes, conecta com as emoções dos nossos filhos. Então, quando entra no período hormonal, menstrual, TPM, há uma conexão mãe e filha, muitas vezes, ou entre irmãs, ou entre amigas. Entre mulheres, né, Andréia? Entre mulheres. Então, assim, hoje mesmo eu comecei a sentir umas coisas, eu falei com meu marido, nossa, parece umas coisas tão diferentes, de tanto tempo que eu não sinto isso. O que eu posso fazer para melhorar? E eu tinha uma reunião, eu pensei, nossa, eu vou ver um olhinho essencial, vou mentalizar, vou respirar. Passou meia hora, eu estava inteira de novo. E a gente precisa saber lidar. Olhar para aquela emoção. O que está acontecendo? Por que você está sentindo assim? Ah, eu não estou me sentindo desejado. O que falta para você se sentir desejado? Se você acha que seu parceiro pode te colocar alguma coisa, às vezes, quando você fala isso para o parceiro, eu não estou me sentindo desejado. Às vezes ele vai falar coisas que você nem imaginava. Você tem muito mais coisa, muito mais bonita do que o peito. Mesmo assim, o peito não está feio. Ele tem uma cicatriz, às vezes ele foi reconstruído, às vezes está naquele processo de reconstruções, que algumas são imediatas, outras não, tem que esperar um tempo. Então, assim, sim. Cada caso é um caso. Então, assim, cada caso é um caso, cada ser é um ser, cada corpo é um corpo, né? E a gente então, precisa assim, fazer esse caminho, né? Exatamente, é o que você disse, a pessoa tem que se redescobrir novamente, ela tem que entender o que ela tem de melhor, o que ficou de melhor ainda. Com certeza, o que ficou é porque é o melhor que ficou, não é verdade? Então, além das reconstruções mamárias que se faz, hoje se faz reconstrução mamária imediata, dependendo do acometimento, dá para se fazer já um implante do silicone na retirada da mama, né? Se manter os mamilos, né? A maioria das Exatamente. E outra coisa, tem aí agora, tem um nome certo, que é as tatuagens que desenham os mamilos, que fica assim, visualmente, da percepção visual que existe um mamilo na mama. Então, já assim, visual da mulher se olhar no espelho, já muda também a questão da autoestima. E tem mulheres também que falam assim, meu filho, o que é uma cicatriz? Isso é a história da minha vida. E vai saber viver muito bem o que ficou para a vida dela, que foi ela em si, não é verdade? Então, assim, é o que você disse. A mulher, ela enxerga tudo. Enxerga o raio da celulite, enxerga o raio da estria, acha que não tá legal, o cabelo não tá bonito. Infelizmente, hoje, você sabe que colocar isso melhor que eu, o padrão da sociedade, a mulher, ela não arruma para ela mesma. E nem, às vezes, para o parceiro, ela arruma para outra mulher, né? Isso é uma questão de autocobrança de cultura social, que aí você imagina a questão de se existe essa doença, acomete essa questão da autoimagem, né? Às vezes precisa de um tempo para poder, às vezes, usar um sutiã que tem uma prótese, ela não sai de casa, ela já fica mais recolhida e reprimida dentro de casa, não é encaminhada para um profissional especializado, né? A importância da gente estar aqui, ó, ainda dá tempo, encaminha os aviãozinhos aí para as pessoas que vocês que veem, que está aí, você que está online conosco agora nessa sexta-feira maravilhosa, né?
para as pessoas entenderem a importância do autocuidado, a importância de estar com um psicólogo especialista no assunto. Eu falo, gente, todo certo tem que fazer análise, né, Andréia? Análise não é para quem tem disfunção, não é para quem tem problema, Eu pelo amo contrário. trabalhar com desenvolvimento. Eu ajudo o paciente no que ele precisar seguir um sentido do sonho dele. Então, assim, quando eu pego um paciente de disfunção sexual, eu nunca trato só da sexualidade. Não tem como Porque a tratar, tem pessoa. muita história antes disso. Não, e até porque a gente não precisa da sessão inteira para falar só sobre sexualidade. E a sexualidade se envolve em todas as vertentes da vida, né? Todas Então, as eu áreas, ajudo o exato. paciente naquilo que ele está buscando e muito mais coisas. O paciente às vezes fala para mim, André, mas se eu soubesse que o combo era tão grande, eu já tinha vindo há muito tempo. Eu te quero para sempre na minha vida. Eu já cansei de ouvir isso. Então, assim, por quê? Porque você pode ajudar o paciente a enxergar, a ampliar essa visão de mundo, ampliar essa visão de perspectiva mesmo, aumenta as perspectivas, porque assim, Uma visão panorâmica, né? Porque às a vezes está gente tem uma enxergando só aqui, experiência de ó. muitas vidas, né? Muitas. O paciente dele vê a vida dele. O paciente tem problema com autoimagem, por exemplo, de tamanho de pênis. Ele não conversa isso com ninguém, ele não compara com ninguém. Quando ele chega aqui, 26 anos de experiência, vendo essas mesmas queixas, vendo esse padrão. Então, assim, quando ele se vê, nossa, tem mais pessoas que passam por essa situação. Quando eu falo as falas dele, eu falo, nossa, André, como é que você sabe de todos esses nossos pensamentos? Falei, porque eu já ouvi milhares de histórias. E quando você ouve milhares de histórias, você começa a perceber aquilo que se repete, aquilo que coincide, aquilo que é único numa história. Então, assim, existe aquelas coisas que se repetem, existe aquilo que é único. Mas existem muitas coisas que se repetem. Por exemplo, mesmo essas questões do câncer, de mama, câncer de útero, principalmente, muitas vezes ele tem a ver com perdas de filho, com perdas de pessoas queridas. Eu já peguei N casos de pessoas que tiveram, após uma grande perda, principalmente de filho ou de alguém, desenvolver. Então, a gente precisa cuidar, inclusive, no momento da perda. Curar essa perda para que o nosso corpo não tenha que chorar através de um câncer, através de uma doença qualquer que dê acordo com o corpo, né? O nosso corpo é como se ele tivesse alguns chipzinhos de algumas doenças familiares, só que muitas vezes ele não foi startado. E ao a gente passar por uma grande dor, a gente acaba, às vezes, startando esses chipzinhos, esses momentos dentro da gente e desenvolve essas doenças. Então, quando a gente cuida da dor, a gente também está cuidando da nossa saúde. Eu acredito muito nessa congruência, da gente cuidar, da gente fazer cursos de imersão. Você me conhece, O então, assim, autoconhecimento, né? autoconhecimento é tudo. Porque quando a gente começa a achar que uma pílula mágica ou um remedinho vai resolver, gente, o remedinho só vai anestesiar. Infelizmente, o que resolve as nossas dores emocionais e as nossas são você olhar para você, olhar para o seu corpo, olhar o que está Olhar para acontecendo com dentro você. de si, né? E desenvolver o autoconhecimento corporal e saber que você é muito mais. Não é Essa verdade? consciência corporal faz toda a diferença, né, Verônica? Total, Eu total. falo isso que é um de tudo, para todo mundo que eu vou tratar de sexualidade. A primeira coisa que eu ajudo ele é ele entender como que esse corpo, como é que ele sabe que essa ejaculação é rápida? Como é que ele sabe? Por que ele não está tendo uma ereção? Por que ela não está tendo dor? Quer dizer, que sensações que esse corpo está trazendo antes da disfunção acontecer? Porque tudo vem antes. Aquele medo, aquela coisa, aquele travamento, aquela tensão. E quando você toma consciência desse corpo, que essas disfunções também acontecem ali no pós, a doença do câncer, quando você toma consciência desse corpo, quando você toma consciência daqueles pensamentos que estão passando pela sua cabeça, consciência do corporal, consciência mental, consciência emocional, quer dizer, o que esses pensamentos estão gerando de emoção dentro do meu corpo? Que a partir do momento daquela emoção, ele vai despencar química, adrenalina, noradrenalina, Exatamente. cortisol, e essa química vai ajudar na disfunção sexual. Às vezes vai causar, no caso da ereção, vai causar a disfunção de ereção. No caso da dispareunia, vai travar tudo lá dentro. No caso da anorgasmia, vai deixar léguas a questão do orgasmo.
Então, assim, é o nosso corpo conectando com a nossa mente, com as nossas emoções, isso causando aí uma descarga neuroquímica, né? Que causa uma Exato. mudança fisiológica, onde a gente se entrelaça, né? Sim, Fisioterapeutas, sim, psicólogos, sim, sim. médicos, onde se entrelaça aí a questão do adoecimento, da saúde e das disfunções sexuais. Exatamente. E às vezes iniciando, às vezes não, sempre iniciando, né, André, com esse autoconhecimento corporal, com a simples respiração. Né? Vêm as pacientes, onde a gente inicia com a reeducação respiratória, para poder deixar liberar a musculatura, paciente que vem para poder ganhar amplitude de movimento desse braço que foi acometido, foi retirada essa mama ou algum quadrante dessa mama, né? Até Para os poder linfonodos, né? Quando retira os linfonodos exatamente também manter a tem. amplitude desse movimento, qualidade de vida diária normal, só de ensinar a respirar, porque a tensão vem. Quando se faz a cirurgia, fica-se presa, né? Ela vai proteger toda a parte onde foi acometido, isso quando não é bilateral, né? Então, imagina o tratamento que fica. O quanto, gente, só de ajudar a reeducar essa respiração, elas iniciam com um alívio. Fala, gente, eu aprendi, estou reaprendendo algo que eu sei que eu tinha que estar fazendo corretamente e não consigo. Por quê? As emoções travam. E por que que trava aqui, né, Andréia? As emoções. Vai Junto travando um tudo. todo. A proteção, é claro, né? E a questão das emoções. Olha só, tem um comentário, uma perguntinha aqui. Ó, o J. Eduardo. Para mim que sou obeso e tenho dificuldade de me aceitar na comparação de homens, no anônimo. Então, assim, como o nosso entrou o comentário aí da questão de disfunção sexual masculina, é isso também que ele comentou. Então, ele tem uma dificuldade, a distorção da autoimagem por ele ser obeso, né? Então, essa questão do primeiro momento, assim, se tem alguma coisa que nos incomoda, é importante que a gente olhe para essa questão. O que eu posso fazer por isso, né? Eu acho que sempre o primeiro momento é a gente olhar para isso. Eu acompanho vários pacientes com essa questão de obesidade, e quando a gente tem essa questão na autoimagem, tem essa questão, muitas vezes acontece aquilo que eu falei, é o nosso olhar. Às vezes a mulher não está preocupada com aquilo. Às vezes é uma pessoa super gente fina, uma pessoa carinhosa, uma pessoa... Eu falo que o bom amante, gente, é aquele que sabe o que fazer durante a relação sexual. Tem até um ditadinho que eu acho que... Mas eu não vou falar aqui, que eu acho meio pesadinho, mas assim, quem tem língua e dedo, como diz, mulher... Não. Então, assim, você tem mais... Então, assim, tem várias formas de você conseguir levar uma pessoa ao prazer, e às vezes a gente fica preso nessa questão da autoestima, da questão da autoimagem, e a mulher está muito mais ligada na questão da inteligência, na questão do carinho, do romantismo. Tem aquelas mulheres que vão buscar aquela pessoa com o corpo perfeito? Tem, gente. Como tem aquele homem que só busca mulher violão, mas não é a maioria. E isso não dura para sempre. Agora, a essência dura para sempre. E isso é fundamental. E isso serve para todas as questões, inclusive essa questão de qualquer coisa fora do padrão da normalidade. Eu sou alta, eu também fui discriminada por muito, na minha geração eu fui muito discriminada. Por quê? Porque eu era alta, o homem não namorava com mulher alta, e não tinha muitos homens da minha altura na época. Então, assim, às vezes a pessoa desejava coisa, mas não chegava perto porque eu era alta. Então, assim, uns são altos, uns são baixinhos, uns são magrinhos, uns são gordinhos, uns têm um problema de óculos, que é chamado de quatro olhos, outro tem problema... Gente, ou a gente olha para a gente e nós aprendemos a nos olhar com amor e aceitar, porque se a gente se aceitar, você lembra da lente? Se a gente se Sim. aceitar, nós vamos conseguir passar para o outro o nosso melhor. Agora, se a gente ficar com foco Quem naquilo que a entrou gente aí não agora tem, vai rever a live que a gente vai deixar gravada para poder saber o que é essa lente.
Então, assim, é muito importante a pessoa conseguir perceber isso, perceber se ela acha que aquilo é um problema, para o outro desejar ela realmente vai tornar isso um problema. Vai. Agora, como eu me amo alta, sempre me amei, meu maridão falando, eu adoro. Então, assim, ele nunca preocupou, por exemplo, meu marido nunca preocupou se eu estava de salto maior que ele, nunca me impediu de usar um salto, porque eu acho lindo mulher de salto, mesmo tendo 1,78 m de altura. Então, assim, isso não preocupa. Ele é do meu tamanho, quando eu ponho salto, eu fico maior que ele. Então, tudo isso é fantástico, você amar o outro do jeito que ele é. E se me faz bem usar salto, que use salto. E as preliminares, gente, sempre vai ser fantástico. Agora, isso torna qualquer homem muito melhor na relação sexual. Eu falo que para ser um bom amante, uma pessoa boa de cama, não é ter um pênis grande, nem ter um pênis grosso, é você saber o que fazer, é você conhecer a mulher, porque mulher e homem são diferentes. Gente, tem um canal, meu canal Andréa Maiolino, tem todas as lives do projeto Plenitude Sexual. Então, assim, lá eu conto tudo para as pessoas, assim, essa questão das preliminares, da importância de você trabalhar essa questão dos pilares, porque o homem é diferente de mulher, homem gosta de toque mais direto, mulher gosta que come pelas beiradas. Então, tem muita coisa que vocês podem se beneficiar. Eu também tenho outro canal meu, sem ser o Maiolina André, que é o canal no Instagram Plenitude Sexual, e o meu canal no YouTube é Andréa Maiolino. Depois, quem quiser, pode me chamar aí no particular, que eu passo o canal para vocês. O canal está cheio de lives. O projeto acontece toda quarta-feira, às 20h03, onde eu trago convidados, a Verônica já esteve lá comigo, assim, para tornar mais natural falar sobre a sexualidade. Então, assim, se você conhece algum amigo, tem alguém que você acredita que possa ajudar, indica, porque é um projeto muito legal que eu estou fazendo em prol da sociedade, porque eu percebi nesses 26 anos que os casais estavam se separando por causa dessa questão da sexualidade. Hoje em dia se separa por qualquer coisa, mas quando o problema é sexual, as pessoas estão, principalmente esses casamentos novos, esses casamentos que acabou de casar, não deu certo, está com ejaculação rápida, está com isso, está com aquilo, separa. Então, assim, a minha mulher não quer sexo, o que mais acontece? O homem que se separa porque a mulher não quer sexo. Então, assim, por isso eu criei esse projeto, para a gente conversar mais sobre sexualidade, quebrar esse tabu. Eu estava vendo um filme esses dias, A Arte de Amar, não sei se você já ouviu. Uma médica em 1958, gente, uma ginecologista tentando fazer o que eu estou fazendo hoje. E ela quase que foi apedrejada, mas eles fazendo tudo. Então, assim, fazendo tudo para que aquele assunto não fosse para o social, não fosse para a mídia. Gente, a gente conversa, sexualidade é um dos 4 pilares mais importantes da vida do ser humano. A gente fazer exercício, uma boa alimentação, uma boa vida sexual, uma boa vida social, e ninguém quer conversar sobre esse pilar. Sobre comida a gente troca informação, a gente troca tudo, mas na hora de falar sobre sexualidade, a gente não conversa com o nosso parceiro, a gente não conversa com os pais, a gente não conversa com os filhos. Onde que nós vamos parar desse jeito? Zé Eduardo, eu não entendi a pergunta, porque eu não falei essa palavra, pírates, eu não sei o que é isso. Talvez isso, eu também não. Eu não sei o que é isso. Tenta ser mais claro para nós. Zé Eduardo tem assistido assim, todas as nossas lives, viu? Tanto a minha quanto a sua. Ele vem participado, ele é um querido, ele é assim, ele tem a sede de conhecimento da forma, inclusive, de tratar a mulher, que ele já até comentou isso comigo no particular. E isso é muito bonito e importante, né, André? Esse homem é a busca. Às vezes, como ele não recebeu, ele não sabe passar, né? Ele não sabe dar um carinho, ele não sabe como cuidar, não sabe como tocar, né? Às vezes teve teve repressão em algum momento na vida, não é verdade? Entendi. Zé Eduardo, é um termo muito médico. É muito técnico, médico. Eu não sei te responder.
Depois, se eu conseguir achar isso para você, eu posso buscar essa informação e te Isso, passar vamos no particular. atrás dessa resposta. Pode deixar. Então, assim, é muito importante que esse homem, porque, gente, realmente, eu não recebi informação nenhuma sexual na minha vida. E o que eu quero é fazer diferente com meus filhos. Eu quero poder fazer diferente com as pessoas que eu tiver oportunidade, porque faz parte da vida. Exato. Todo casal faz sexo. Todo casal, para ter filho, faz sexo por Como foi prazer, feito, como faz foi essa sexo. concepção? E por que é proibido? Gente, Então, não é sujo, é bonito. É exato, bonito, perfeito. é um momento onde você entra em conexão energética com o seu par. Onde você. Então, assim, desenvolver essa conexão, essa conversa, esse momento juntos de carinho, esse cuidado durante o adoecimento, tudo isso vai fazer muita diferença. E Uma sem se outra. falar na. Pode Pode falar. falar. Não, Pode e terminar. dizendo a descarga noradrenérgica, dopaminérgica, tudo que acontece no corpo quando você tem uma sensação de prazer gostosa, um simples toque, sabe? Voltar a relembrar, replicar aqueles beijos, porque a gente tem um desejo objetivo quando começa a namorar e fica naquele desejo objetivo que cai para o subjetivo depois de décadas de casamento, de relação, não é verdade? E o sexo, Você filosofou agora, hein? ele não está. Opa! Ele não Filosofou! está na Itália. Gente, se as pessoas soubessem o tanto que é bom você curtir o corpo todo, namorar, receber massagem, curtir, pegar do dedinho do pé ao fiozinho do cabelo, tudo tem sensações. Tudo tem sensações. Tirar Ir pro horas para shopping fazer namorar. compra. Eu amo sapato. Gente, quer me dar prazer? Eu ia fazer compra de sapatos. Ter uma relação gostosa, sabe? Às vezes, eu ainda brinco com meu marido, tem que dar um cheiro. Isso faz diferença para a relação, sabe? É onde existem essas descargas hormonais que o nosso corpo necessita disso. Você, André, imagina esse tempo que eu sei que você treina, que você nada, que você joga seu vôlei. O seu corpo sentiu falta dos treinos, porque existe disparo de hormônios quando você está treinando. Por quê? Porque te gera prazer, bem-estar isso. Não é Então, verdade? quando a gente aconteceu a questão da pandemia, eu fiz o que eu falei aquela hora, a mudança de lente. Porque se eu ficasse presa naquilo que eu estava perdendo, eu ia sentir, que foi o que a maioria das pessoas fizeram. Ficaram com a lente naquilo que estava perdendo. Eu fiz exatamente o contrário. Bom, não posso jogar vôlei, não posso ir na academia, não posso nadar. Que eram as 3 coisas que eu fazia. Massagem também e sauna. Tudo me foi tirado de prazer durante a pandemia. Aí eu pensei, bom, o que eu posso fazer sem risco? Pedalar. Eu dei um jeito, comprei bicicletas para a família toda e nós começamos a pedalar juntos. Aí eu Olha que criei maravilha. momentos com a família, a gente pedalando. Aí a gente não podia pedalar em lugar que tinha gente, aí nós começamos a pedalar no meio do mato, a gente começou a pedalar no meio da natureza. Então eu passei toda a pandemia pedalando até ir voltando. Agora devagarzinho está voltando à academia com segurança, voltando à natação com Isso, segurança. Vai chegar um isso. momento que eu vou conseguir voltar a jogar o vôlei pelo Praia, que é o meu time do Master, onde eu jogo, que eu vou poder estar. Mas assim, gente, fazer exercício, fazer o que a gente gosta, é o que você falou. É dopamina, é endorfina. Então, se você não pode fazer uma coisa, o que eu posso fazer? Não fica preso no que você não pode. Perfeito. Faça. Olha, Entendeu? o J. Eduardo está dizendo aqui que o dia que a filha dele contou sobre a primeira vez, ele perguntou: está feliz? Se sentiu respeitada? Olha que bonito isso, né? É uma relação aberta e o autocuidado. Isso é muito importante. Eu falo que educação postural, educação sexual tinha que ser assim. Tinha que ser passado isso no ensino fundamental, que infelizmente não temos, né? Mas assim, Andréia, a gente está para fechar, falta 3 minutinhos aí. O que você pode deixar de recadinho para essas mulheres, com relação ao cuidado, com relação ao se permitir, né? Após a questão do câncer de mama. Ou qualquer outro tipo de É, acometimento de doença. A gente está preso só nessa questão do câncer de a mama, mas a própria gente pandemia mudou toda a nossa nós vida, né? explanamos muita. Exatamente, exatamente.
assim, o que que é importante? Primeira coisa, quando a gente tem um parceiro lá que nós estamos falando de vida sexual, é que a gente mantenha esse relacionamento com esse par de uma forma agradável, focando na solução. O que que eu posso fazer que esteja bom para os dois? Lógico, gente, sempre respeitando o seu momento. Hora nenhuma, eu estou falando aqui para ninguém passar por cima da dor. Existem aqueles momentos que a gente está pior na doença, mesmo no tratamento de câncer. Tem vários pacientes, eu tenho amiga minha que teve câncer que não parou nem de treinar. Ela não parou nem de treinar, ela conseguiu treinar durante o tratamento de câncer. Alguns não, porque faz cirurgia mais séria, alguma coisa, mas então assim, o que que eu posso fazer? O que eu consigo fazer? E manter esse relacionamento, essa relação fortalecida com o parceiro. E quando isso acontece, o retorno à sexualidade fica mais fácil. Outra coisa que é importante é você ressignificar essa questão da sexualidade. Ver o significado que aquela sexualidade tinha para você, o que que era, onde você gostava, o que que você gostava, ver o que que ficou comprometido e buscar outras formas, buscar outras coisas, ou ampliar aquilo que já era positivo que continua possibilitado. Então, isso é uma coisa importante também, que aí você vai reelaborando aí a sua vivência da sua sexualidade. E olha para o seu corpo e tira a lente daquilo que está ruim, tira a lente daquilo que não está perfeito. Talvez não vá ficar perfeito mais. Mas quem faz uma cirurgia plástica para aumentar a mama, também fica com uma cicatriz. Quem tira a mama e porque está grande, também fica com uma cicatriz. Só que aquele paciente, ele está fazendo aquilo por escolha e porque ele tem um objetivo. Então, ele não olha para a cicatriz, ele olha porque o peito ficou no lugarzinho, ele olha porque ficou com o peito legal. Então, o que você tem que fazer? A diferença é a lente. Aquela pessoa está olhando, eu escolhi fazer a cirurgia, e você não. Você foi escolhido. O câncer aconteceu para você, e isso a gente não pode mudar. Nem eu, André, nem eu preciso abrir os agradecimentos, porque já vai encerrar. Pessoal, quem esteve conosco, gratidão por estar conosco. Vai ficar gravada a live. Segue a Andréia lá e procure também o Insta dela, o Plenitude Sexual e o YouTube. Andréia Maiolino. Isso, Andréia, gratidão ao 24 segundos restante. Mais uma vez, gratidão, minha querida, por estar conosco. E vamos juntos, que nós temos uma jornada brilhante aí pela frente nessa equipe multidisciplinar. Gente, muito obrigada. Um abraço para vocês. Muito obrigada aí pela companhia. Gratidão. Um excelente final de semana a todos. Beijos, beijos. Gratidão a todos. Eduardo, muito obrigado. Nós também gostamos muito de sua participação.